Olá, espero que todos estejam bem, seguros. A gente está iniciando o vídeo referente ao conteúdo de 16 de abril de 2020. Novamente, esse conteúdo em vídeo, ele trata só de um material complementar, um material só de referência, sendo que o conteúdo principal é apresentado na bibliografia que está apresentado aí, que é o Guia para Física Experimental, Caderno de Laboratório, Gráficos e Erros, do professor Brito Cruz. E ainda nas referências que foram disponibilizadas no primeiro dia de aula, no momento de apresentação do curso. Claro que existem várias outras referências que também podem ser utilizadas. E eu fico à disposição sempre pelo serviço do Google Classroom, que é onde nós estamos centralizando as nossas atividades, por e-mail, e caso alguém queira discutir algum resultado, alguma dúvida, ainda existe a opção da gente usar o Google Hangout Meet. Então vamos começar. Hoje nós vamos falar de uma ferramenta muito importante, que são os gráficos. E elas são importantes porque elas representam uma forma comum e direta de apresentar e de analisar dados em ciência. Um exemplo que eu acabei pegando para ilustrar isso é uma tabela extraída do site do Ministério da Saúde, onde eu isolei somente o estado de São Paulo e comecei a fazer uma contagem de dias a partir do dia 25 de fevereiro de 2020 em relação a novos óbitos de Covid-19 e dos óbitos acumulados. O que a gente pode ver nesses dados, eu vou rolar a barra aqui, são 50 dias, né? Então, tá aqui. Aqui só para... Eu queria colocar os 50 dias, mas não queria diminuir muito a letra. Então, esse 3zinho aqui é só o número da página, então desconsiderem eles. Então, perceba que, se a gente olhar para a segunda coluna, que é a coluna de óbitos novos, a gente não consegue avaliar, de certa forma, uma tendência aqui. Talvez olhando para a terceira coluna, a gente consiga ver uma tendência de crescimento, mas ainda assim a gente não consegue prontamente visualizar quão rápido está sendo esse crescimento, e futuramente a gente vai ter atividades onde a gente vai querer ver se esse crescimento ele é exponencial, ou se ele cresce, ou seja, se ele é linear, como que ele está crescendo. Então, a hora que a gente olha para essa tabela sugere algumas coisas, porque a gente conhece os dados, mas logo de cara a gente não consegue ter uma análise precisa do que está acontecendo. Então, o que eu fiz foi construir esse gráfico num programa gráfico, onde eu coloquei aqui em roxo o que é a segunda coluna lá da tabela. Então aqui a gente consegue ter uma visão melhor a respeito do problema. Ou seja, a gente vê que existem ondas aqui, né, de crescimento, existem picos de crescimento aqui que sobe, desce, que era algo que, olhando diretamente para a tabela, a gente perderia um certo tempo para identificar isso. E aqui prontamente a gente consegue ver esse comportamento, assim como o comportamento do número acumulado de mortes, que é o que está apresentado na linha tracejada em verde e com os pontos marcados com o X, onde a gente vê esse crescimento, né, até o dia 40, aqui até a gente vê que segue uma certa inclinação, e depois de 40 em diante tem uma
outra inclinação de crescimento. A gente não está analisando o gráfico, né? A proposta aqui é só apresentar ou ilustrar como que os gráficos podem mostrar para a gente uma forma rápida para se analisar, para enxergar o que está acontecendo em determinada medida, em algum conjunto de dados. E aí nos vem o que são, vamos dizer assim, não são regras, mas o que é desejável que um gráfico contenha. Então, exceto aqui às vezes, esse título, dependendo do caso, ele é desnecessário, mas eu recomendo que, no primeiro momento, todo mundo use esse título. Aqui eu coloquei como título Covid-2, 50 dias São Paulo, só para ilustrar. O nome das grandezas nos eixos. Então aqui eu estou usando dia, né? Então a própria grandeza do meu eixo X ela já está descrita, mas aqui poderia ser tempo, e aí eu colocaria um parêntese, diria se é em segundo, se é minuto. E óbitos também, né? Que há um número determinado aqui no eixo Y, mas poderia ser uma outra grandeza física, e aí precisaria vir acompanhado do sistema de unidade que eu estou utilizando. Então aqui é o nome das grandezas nos eixos, a unidade, e nesse caso, como não tem barra de erro, eu não coloquei barra de erro, mas sempre que a gente faz um experimento em laboratório, a gente vai ter um erro associado àquele ponto, que vai ser calculado. A gente já começou a ver o começo de como esse erro é calculado, a gente vai avançar nisso ainda. Então é desejável que a gente coloque as barras de erro, em especial porque quando essas barras de erro elas vão ser importantes quando a gente estiver fazendo uma regressão linear, um ajuste da reta. Vai ser ideal que quando a gente faça o ajuste de uma reta, que essa reta tente passar o mais próximo do maior número de pontos e dentro das barras de erro. Isso é coisa para o futuro também. A gente vai devagarinho para ir consolidando, absorvendo o conhecimento aos poucos e então consolidando ele para então tornar as coisas um pouco mais complicadas. Claro, aqui eu já mencionei no vídeo anterior, a apostila que nós estamos usando é uma apostila do final da década de 90, onde era muito comum o uso de papel milimetrado, de caderno de laboratório, e como a gente sabe, as coisas mudaram um pouco, os computadores, smartphones entraram na nossa vida de maneira um pouco mais presente. Então, os comentários que eu estou colocando aqui, claro que eles devem ser adaptados a essa nova realidade que nós temos. Claro que existe uma intenção de, no retorno das aulas presenciais, da gente estar trabalhando com esses papéis, né, milimetrado, de log, monolog, para entender como que funciona essas ferramentas, porque isso vai dar mais segurança para a gente na hora que a gente estiver trabalhando, fazendo gráficos no computador e tudo mais. Isso é coisa para o futuro também. Então, claro que aqui vai ter nossos ajustes, eu vou fazer esses ajustes nos comentários, que é o seguinte: o nosso roteiro para um bom gráfico, ele estabelece que a gente tenha uma escolha de papel e tamanho adequado. Claro que a gente espera que o gráfico ele ocupe a curva, ele ocupe o espaço dos eixos que a gente definiu, né? Não é desejável que os pontos estejam todos acumulados num cantinho, ou, claro, antes a gente tem que fazer uma certa medida, ver se os pontos cabem todos no tamanho que a gente definiu. Em geral, para caderno de laboratório, o que a gente espera é que esse papel que a gente está usando para fazer o gráfico tenha pelo menos uma largura próxima do caderno e que ocupe
mais ou menos meia página do caderno para ficar bem localizado, vamos dizer assim, visualmente adequado. Tá? Claro que hoje em dia com os computadores, com os programas de computador, de celular, a gente consegue fazer esse ajuste de escala de uma maneira muito mais fácil, e por isso que lá na frente vai ser apresentado que é desejável em alguns, na hora de construir um gráfico. Mas vamos aqui no papel. A gente precisa desenhar os eixos de modo claro, tá? Então tem que ser bem definido onde está passando o eixo X, onde está passando o eixo Y. A gente precisa fazer uma escolha das divisões que permita uma fácil leitura. É isso que a gente vai chamar de escolha da escala. E, claro, se a gente fizer uma escala muito apertada, os números um em cima do outro, isso vai dificultar muito a leitura, a interpretação. Então, isso não é desejável. Se possível, os eixos devem começar em 0. Nem sempre é possível, mas se possível, isso é desejável. Em especial, esse 0, 0, a gente ganha a informação de onde que a curva corta o eixo Y, que vai fornecer para a gente informação sobre a coeficiente linear. A gente deve marcar entre os parênteses também nos eixos as unidades que estão sendo utilizadas, então a gente coloca nome nos eixos e as unidades entre parênteses. Colocar um título na parte superior, sempre adequado para saber o que está sendo feito, e legenda. A legenda está lá no último item, importante também. Marcar os pontos com cuidado. Então, quando a gente está trabalhando com papel, em geral o que a gente faz é ter um lápis bem apontado, vai definir o ponto, primeiramente encostando a ponta do lápis exatamente no ponto onde a gente deseja marcar no gráfico, e então definindo o símbolo. E esse símbolo ele não deve ter um tamanho muito grande a ponto de tapar o erro, ou as barras de erro, não há um borrão. Esse ponto ele é um ponto delicado, você vai fazer uma marcação do ponto precisa, a fim de não criar rasuras, vamos dizer assim. Vai marcar a barra de erro também clara, tá? Então, se você tem um erro mais ou menos 1, você vai ter uma barra, vamos supor que isso seja no eixo Y, então você vai ter mais ou menos 1, você vai marcar um espaço de 1 para cima nessa barrinha, 1 para baixo, vai fazer um traço leve marcando essa barra de erro. E, em geral, quando você marca os pontos, é natural que se faça uma linha suave sobre os pontos, só para ajudar na visualização. Porque se você tiver vários pontos, dependendo de repente um que está muito fora, você consegue enfatizar esse ponto que está muito fora. E numerar os gráficos, né? Gráfico 1, gráfico 2, figura 1, figura 2. Se tiver mais de um, figura A, B, C, o gráfico, e colocar uma legenda embaixo. A tendência hoje em dia é que as legendas sejam o máximo descritivas, a ponto de a pessoa só olhar para a figura e ler a legenda e não precisar nem ler o relatório. Esse seria o ideal, pelo menos do que eu tenho visto na área. Então, vamos olhar uns gráficos aqui. Esse aqui é um exemplo tirado da apostila, que mostra um bom gráfico. Então, os eixos estão marcados corretamente, posição é a variável x, que é dada em centímetros. No eixo x, o tempo, que é t, marcado em segundos. Aqui está dizendo que é a figura 2.1, exemplo de um gráfico bem feito. Essa aqui é a legenda. Aqui nós temos os pontos marcados, né, com as suas... Então você vê que o ponto é um ponto redondinho, né, com as barras de erro marcadas aqui, tanto em X como em Y. E a curva usou todo o espaço, todo esse quadrado definido. Aqui a legenda do ponto e da curva está bem
localizada, não está à direita, onde poderia cobrir parte do gráfico, ele está à esquerda, onde tem um espaço maior aqui. Então, esse é um exemplo de gráfico bem feito. Aqui nós temos 4 exemplos de gráficos que não estão bem feitos. Então, o problema no gráfico 1 seria que os pontos são pequenos, né? Atrapalha a visibilidade. No gráfico 2, o problema é que os pontos estão muito grandes, então em alguns locais a marcação do ponto ela é até maior do que a barra de erro, então isso também não é desejável. No gráfico 3, perceba a questão da escala. A escala ela foi mal escolhida. Então, escolheu aqui variações em 0.1, né? 0.05, 0.1 aqui nas divisões. E isso faz com que o gráfico fique meio compactado aqui, meio achatado aqui no cantinho, o que atrapalha a visualização, né, a análise desse gráfico. E na figura 4, a gente tem uma escala em X que é apresentado na forma horizontal, e isso acaba não sendo desejável nesse caso. Seria desejável, por exemplo, se eu estivesse tratando datas, então que seria números mais compridos, ou se eu estivesse tratando gráficos de barra, que é um outro tipo de gráfico também usado em ciência, e aí às vezes para você identificar o que é a variável aqui da barra, você não ocuparia esse espaço, mas aqui, por exemplo, os valores que estão apontados caberiam muito bem em pé, então isso acaba sendo um problema, e essas barras também subindo não é interessante que seja apresentado dessa maneira. Então, aqui a gente já tem alguns exemplos, já entende como devem ser os gráficos, qual a expectativa que existe para a construção de gráficos. E aí, eu acho que é o momento da gente começar a fazer alguns trabalhos com gráficos. No primeiro dia de aula, eu sugeri que vocês procurassem por programas gráficos, começassem a ler manuais, instalassem algumas coisas no computador, testassem outras. E agora é hora da gente começar a escolher um programa preferido, trabalhar com ele. Se não for tão adequado, mudar, mas que a gente comece a colocar a mão na massa para construir alguns gráficos. Então aqui eu vou apresentar algumas opções. Muitas calculadoras têm a função gráfica, umas até mais novas conseguem exportar esses gráficos, e aí a gente consegue fazer gráficos de funções ou de tabelas fornecidas a elas. Então o que eu fiz aqui foi apresentar algumas calculadoras que eu cheguei a manusear alguma vez na vida, ou que eu usei por bastante tempo, e com um simples exemplo, que é um link aqui que a hora que clicar em cima ele leva direto para o vídeo no YouTube, que tem algum procedimento ilustrativo de como essa calculadora funciona. Claro, eu não espero que vocês tenham, por exemplo, a 48G ou a 50G. A 50G é uma calculadora bastante cara, mas eu entendo que se vocês tiverem uma calculadora da HP ou da Casio ou da Texas ou alguma outra calculadora que eu não me recordo aqui no momento, que em geral essas calculadoras não têm procedimentos que são muito distintos. Então, isso sirva de referência para vocês terem uma ilustração. E claro, que aí o que manda é o manual da calculadora. Importante ler o manual, fazer os exemplos que estão no manual para ganhar segurança com a calculadora que vocês estão usando. Então aqui o que eu mencionei foi a 48G, que eu usei bastante.
a da HP, a HP 50G, que eu usei um pouco, fiz alguns testes com o emulador, mas é uma excelente calculadora. A Casio FX 9750G2, essa é uma calculadora que me acompanhou por bastante tempo, foi uma calculadora que eu ganhei em 2006 e até hoje é a calculadora que eu acabo usando em casa, uma calculadora bem legal. A Casio FX 6300G, essa foi a calculadora que eu usei ao longo de todo o meu curso de graduação e até eu comprar a Casio FX 9750G2. É uma calculadora semigráfica essa aqui, com os procedimentos bem simplificados. Ela tem uma linguagenzinha própria que você consegue programar ela em até 100 caracteres e é bem bacana. E aqui tem um exemplo da calculadora Texas. Bom, outra coisa que acaba sendo interessante mencionar é que hoje em dia muita gente não compra mais uma calculadora. Então, quando eu fui fazer a graduação, vamos dizer assim que celular era uma coisa de quem tinha um poder financeiro muito alto. Então, fazia sentido você ter uma calculadora para levar para as aulas, para fazer os relatórios. Tudo era muito no papel, não tinha muito acesso ao computador. Vocês terem uma ideia, nessa época, uma coisa super da moda era a gente ter uma conta no Hotmail com 1 megabyte. Hoje em dia a gente nem sabe o que fazer com 1 megabyte, de tão pouco que é. Então as coisas mudaram e a gente acaba usando muito o celular. E como eu testei muito pouco com o celular, né, eu tenho só um aplicativo que eu acabei comprando numa promoção muito boa para Android. Eu estou mencionando aqui o HyperCalc Pro, que é uma calculadora para celular, para Android. Ela tem versão gratuita e tem versão paga, que faz gráfico, que faz algumas contas, tem notação polonesa reversa, tem apresentação por expressões, ou seja, é uma calculadora bem bacaninha, é uma calculadorazinha bem bacaninha para Android, que para mim funciona bem, foi a única que eu testei, funcionou, gostei, acabei não olhando mais para as outras, então é a única que eu posso mencionar aqui para poder falar com algum pouco de propriedade. E claro que existe na atuação profissional, para mim, eu prefiro trabalhar no computador. Me sinto mais seguro, com uma possibilidade de abrir mais janelas, comparar, fazer alterações de maneira mais fácil e, em especial, digitar de uma maneira mais tranquila do que nos celulares. Então, eu elaborei uma lista aqui. Os programas que eu mais uso são esses dois primeiros, né? O GnuPlot. Aqui, a maioria de tudo que eu estou apresentando aqui é tudo gratuito, tá? Alguns com código aberto, outros não, mas a maioria é gratuito. Então, tem o GnuPlot, que funciona na linha de comando, a gente vai ver em breve um pouquinho disso. O XMGrace, que é um programa exclusivo para Linux, mas que tem versões para outros sistemas operacionais, como o Grace GTK e o QtGrace, que funciona no Mac e no Windows. O SciDaves, que é um clone do MATLAB, assim como o Octave também é um clone do MATLAB, e que é um programa para trabalhar com matrizes, né, fazer programação de matrizes, muito usado na engenharia, mas que permite também fazer belos gráficos, acaba sendo uma opção. O SciDaves, ele é uma cópia ele é um clone do Microcal Origin, que é um programa bastante usado pelo pessoal em ciência, mas é um programa também que é caro, e o SciDaves ele é gratuito. Desculpa, a gente vai ter uma pincelada sobre o SciDaves. O que é uma cópia do MATLAB é o Scilab,
e o Octave. Esses são clones, que são programas para trabalhar com matriz, mas que você também consegue fazer uns plots bem bacanas. O Máxima é um programa de manipulação algébrica, então você consegue derivar, consegue integrar, fazer transformada de Fourier no Máxima, várias outras coisas, e que também tem ele consegue também fazer vários grafos. O Sage também vai nessa linha. O Sage é um compilado de vários programas, como o GNUplot e o Máxima e vários outros, onde eles pegam todos esses programas aí e geram uma linguagem única que fazem todos eles se comunicar. Então você tem, vamos dizer assim, o melhor de todos os mundos unificado numa única linguagem. Então é um programa que pode ser interessante também. O Arc é um programa de estatística, só que também que é possível fazer belos gráficos com eles. E o Veus, que é também uma espécie de clone do Microcal Origin, gratuito também. Então, eu deixo aqui algumas opções para que vocês possam procurar, ler esses links que estão aí, ou ler outros tutoriais e verificar qual deles mais agrada, você se sente mais confortável em trabalhar. E então, que comece a fazer testes e atividades para desenvolver esse uso, aprender a trabalhar com ele, que é bastante importante, você ter um programa gráfico que você saiba trabalhar muito bem com ele, saiba os recursos dele. Então agora é hora da gente começar a ter contato com esses programas, trabalhar um pouquinho, ter confiança. Eu fico por aqui e desejo tudo de bom para todos e em especial para que se mantenham seguros. Álcool em gel, álcool normal 70%, se não tiver álcool em gel, sabão, cuidem-se. Espero ver todos no retorno e eu encerro por aqui.